E o galegão Donald Trump tá botando para arrombar. A Marinha Americana anunciou nesta terça-feira que o maior porta-aviões do mundo chegou ao Caribe. O governo dos Estados Unidos disse que a missão é combater o narcotráfico aqui na região. E a Venezuela pôs forças armadas em prontidão. Mais de 300 metros de comprimento, capacidade para abrigar cerca de 4.600 militares e até 90 aviões de guerra. O SS Gerald Ford é o navio mais moderno e mais letal da Marinha Americana, avaliado em 13 bilhões de dólares, ou cerca de 65 bilhões de reais. Está em operação desde 2017 e é o maior porta-aviões do mundo. E está acuando o ditador Nicolás Maduro, que está virado na... Maduro, domingo, né? Lula foi lá conversar com ele e parece que existe a preocupação realmente que o ditador seja deposto lá, né? Ou que os americanos entrem em território venezuelano, ou na pressão ele corra, porque todo ditador, no fundo, é frouxo, né? Mas eu não entendo de nada. Quem entende é o William Vac, o tampa da CNN. Chegou hoje, bem pertinho da Venezuela, o maior navio de guerra jamais construído. É o porta-aviões americano Gerald Ford, o maior, mais pesado, mais novo, mais poderoso navio de uma frota que existe para projetar poder militar em qualquer parte do mundo. Não há nada comparável a esse navio em termos de capacidade bélica e é a peça central de um grupo de ataque, como se diz no jargão militar, o dispositivo em torno de um grande porta-aviões como esse. Esse aparato monstruoso entrou hoje oficialmente na área sob responsabilidade do Comando Sul das Forças Armadas Americanas. Eles nunca tiveram nada parecido a isso à disposição deles, o Comando Sul. Aspas. É para dar apoio à diretiva do presidente Trump de desmantelar organizações criminosas transnacionais, fecha aspas, diz o comunicado do Comando Sul. Leia-se narcotráfico. Em termos de poderio de fogo, é como usar um canhão monstruoso para matar um passarinho. O que levanta a seguinte questão. Apenas exibir músculos derruba uma ditadura como a de Nicolás Maduro na Venezuela, que foi designada pelo governo americano como um regime narcotraficante? A história recente ensina que não. Ditadores vários já foram derrubados ao redor do mundo por intervenções militares, mas elas sempre tiveram soldados no chão. Trump já tentou uma vez derrubar o regime chavista, foi em 2019, e naquela época havia grandes manifestações da oposição nas ruas, não é o caso hoje. Mas o regime continua lá, ajudado pela Rússia e pela China. Não se tem como provável que China e Rússia ergam um só dedo em termos militares para salvar Maduro, mas o problema não é esse. É saber como é que Trump acha que pode eliminar uma ditadura num país do tamanho da Venezuela e, principalmente, o que ele faria depois, caso o próprio Trump saiba. Bom, o que ele faria depois é botar o cara que ganhou, né, de Maduro na eleição, no voto, e Maduro não aceitou a derrota, e dar condições para ele governar, né? Tirar lá aquelas milícias que tem, né, para defender o ditador e bola que segue. Agora, do jeito que tá, que não dá, né, William Vac? O povo tudo correndo, morrendo de fome, saindo de lá. Há 20 anos atrás, a Venezuela era um país mais rico aqui da região, maior produtor de petróleo, e agora está nessa miséria depois que esse comunista ditador, o amigo de Lula, tomou de conta lá, ele e o Hugo Chávez. Do jeito que tá, que não dá, né, William Vac? Pela caridade. 7h13. 7h13. E saiu nova pesquisa. A reprovação de Lula já é maioria absoluta dos brasileiros e chega a 50,9%. Dispara na pesquisa. As informações com Eudo Brito. Bom dia. Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM 90,3. No levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira, dia 11, aponta que mais da metade dos brasileiros reprovam Lula do PT na presidência da República. O índice de reprovação do petista chegou a 50,9%, enquanto 45,9% dizem aprovar o governo petista. Na avaliação do governo, 34,3% disseram que a administração federal é péssima e 9% a classificam como ruim. Apenas 11,7% chamam o governo Lula de ótimo
e para 20,4% é bom. São 23,2% aqueles que avaliam o governo Lula como regular. A reprovação a Lula chegou a crescer após 2 meses de crescimento nos levantamentos do Paraná Pesquisas. Em outubro, por exemplo, o governo Lula era reprovado por apenas 49,2% do eleitorado, o melhor resultado do petista desde julho de 2024. A reprovação ao governo petista passa dos 60% entre entrevistados evangélicos e também entre os eleitores com ensino superior completo, segundo dados do Paraná Pesquisa. Já a aprovação de Lula supera os 55% da população com educação até o ensino fundamental e supera 53% dos entrevistados que não são pessoas economicamente ativas. O Paraná Pesquisa ouviu 2.020 eleitores com mais de 16 anos em 164 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal, entre os dias 6 e 10 de novembro. A margem de erro é de 2,2 pontos e o grau de confiança é de 95%. Direto da redação da Arara FM, é o do Brito para o Araripina, gente. Valeu, Brito, 7h16. Alô, Berlúcio. Berlúcio, cadê os vídeos, Berlúcio? 7h16 em Pernambuco. Tem um cidadão perguntando, dizendo, né, aliás, afirmando que é tudo farinha do mesmo saco, aí Lula, Maduro. Pois é, domingo eles estavam tudo juntos lá, o ditador da Venezuela, Lula, o presidente da Colômbia, né, lá na reunião da CELAC, o Gustavo Petro, né, é o que disse que cocaína tem que ser liberada aí para todo mundo, no mundo todo. Pois é, tirando Maduro, até isso, rapaz, o tráfico vai diminuir, vai entrar menos cocaína aqui no Brasil, principalmente os Estados Unidos lá preocupado é isso, que entra muita droga lá nos Estados Unidos. Tudo isso vai amenizar, né? Todas essas questões irão amenizar. 7h16. Pois é, vamos falar da CPMI? Pois é, um acusado de criar o sistema para roubar os velhinhos ficou calado lá na CPMI. Isso porque foi blindado pelo STF. O STF é STF, menino, é tirinete. E tem as informações, é o Robson Moreno. Bom dia, Robson. Olá, bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Apontado como criador do sistema que fraudou o INSS com a cumplicidade de seus dirigentes para roubar mais de 9 milhões de aposentados, Igor Dias Delecrode, de 28 anos, sócio de empresas de tecnologia da informação envolvidas no esquema, não colaborou em nada. Ele também foi blindado por habeas corpus preventivo de ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, dessa vez Gilmar Mendes, e foi autorizado a não responder a qualquer pergunta. O esquema que terá concebido e no qual se beneficiou é suspeito de haver retirado das aposentadorias quase 1,5 bilhão, utilizando-se de brechas que teria criado ou identificado no sistema, desenvolvido um programa para fraudar biometria e assinaturas digitais no INSS. Em menos de um ano, o depoente recebeu 15 milhões. A ferramenta teria dado aparência de legalidade aos descontos feitos por meio de falsificações. No entanto, Gilmar Mendes dispensou Igor Delecrode até mesmo de assumir compromissos de dizer a verdade, o que na prática o autorizava a mentir. Ele disse apenas que mora em São Paulo e é formado em auditoria financeira e vagamente que pratica atividades de tecnologia e informação como hobby.